Olá, tudo bem? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano. Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje, professora? Continuação da aula anterior, reforma e contra-reforma. Vamos lá? Sempre nós começamos com os objetivos da nossa aula. Vamos ver o que hoje nós temos? Objetivos da nossa aula. Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais, sociais, políticos do período moderno na Europa. Identificar as razões políticas e religiosas da cisma protestante e compreender. Lembra que o professor explicou na aula passada o que era cisma? A ruptura. Lembra que a professora explicou que houve uma transformação da Igreja Católica na época? Lembra? Cultural, social e política? Então, vamos continuar nesse assunto. Vamos lá? Relembrando, olha lá, reforma foi um movimento religioso protestante, no qual contestou severamente a estrutura, os dogmas. O que é dogma, professora? Princípios. E os abusos do poder das autoridades religiosas da Igreja Católica no século XVI. Lembra que era a entidade mais poderosa da época da Idade Moderna, era a Igreja Católica? Então, surgindo assim novas doutrinas, baseadas em uma nova visão do mundo e interpretação da Bíblia. Os estudiosos, os teólogos começaram a entender e a estudar um pouco mais a Bíblia. E daí a nova visão do mundo que veio com o Renascimento, com o humanismo. Viu como as aulas se linkam? Vamos lá? Nossa, olha o que a prof trouxe para vocês. Martinho Lutero, uma litografia. O que é uma litografia, professora? É uma impressão. Hoje a professora vai trazer uma novidade muito legal para vocês. Lembram dos livros como eram feitos? Lembra? Um a um, escrito pelos monges, todos costuradinhos, desenhados, dava um trabalhão. Agora a coisa mudou, transformou. E para melhor, lá na frente eu vou explicar. Vamos ver? E essa litografia é exatamente essa impressão dessa imagem. Vamos lá. A reforma do nosso amigo Martinho Lutero. Logo após o ato, que ato, professora? Lembra das 95 teses? As críticas que ele foi lá e pregou na igreja? Então, é esse ato. Seguiram-se grandes debates teológicos entre o Lutero e os sábios da igreja. Lembra que ele não queria sair da igreja, na realidade ele queria que a igreja se transformasse, que melhorasse, que refutaram todas as suas teses. Não deu em nada, não acreditaram nele, ou melhor, não queriam a mudança, né? 3 anos depois, demorou, hein, professora? Naquela época as coisas demoravam. Em 1520, uma bula papal. O que é bula, professora? É um decreto, é um ofício. Foi enviada para Lutero, ameaçando-o de excomungão. Que medo! Lembra que a professora falou? Quem era excomungada acabava onde? Na fogueira. Caso não se retratasse. Então, se ele não pedisse desculpas, se ele não se retratasse, se ele não dissesse que ele estava errado, o que ia acontecer com ele? Fogueira na certa. O Papa mandou avisar. A princípio só estavam conversando. O que o Lutero fez? Queimou a bula papal em praça pública, simbolizando a ruptura de Lutero com a igreja. Aqui ele rompeu. Antes ele ainda não tinha rompido, ele só estava criticando. Aqui houve a ruptura. Não esqueçam disso, é muito importante. Olha o nosso amigo aqui, olha lá, que bacana. Lutero defendia a necessidade, né, a importância de todos aprenderem a ler e poderem conhecer a Bíblia de fato, e isso contribuiu bastante para a alfabetização de milhares de alemães. Lembra que a professora já falou para vocês, e a professora Cibele também comentava que na Idade Média a maioria eram analfabetos? Então, a Bíblia traduzida para o idioma local,
ajudava as pessoas a aprenderem a ler e escrever, porque só em latim era só os monges e os sacerdotes que sabiam. Mas se trouxesse para o alemão, para o inglês, para o espanhol, era muito mais fácil, não é? Então, o Lutero defendia muito isso daí. Mas vamos para mais uma atividade? Vamos lá? Assinale a alternativa que expõe o ato do Papa Leão X, que motivou Martinho Lutero a escrever as 95 teses. Estamos relembrando da aula passada. Mas eu sei que você estudou a aula passada e gosta de história e vai tirar de letra essa atividade. Vamos lá? A cobrança de indulgências, olha aquela palavrinha difícil, para a construção da Basílica de São Pedro. B. A proibição da tradução da Bíblia para o alemão. E C. A proibição da cobrança de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Com certeza, meu aluno querido, eu sei que você estudou e vai tirar de letra essa atividade. Um minutinho para vocês.
Olá, galerinha, vamos para a correção da nossa atividade? A cobrança de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Lembra que a professora explicou na aula passada? Acertaram, né? Tenho certeza, vocês são muito espertos. Vamos continuar com a nossa reforma do Lutero? Vamos lá. De 1517 a 1521, Lutero envolveu-se em inúmeras discussões com os enviados do Papa. Lembra que o Papa mandou a bula e estava conversando? Então, que não aceitaram boa parte de suas teses, né? O debate acabou com a excomungão, a fogueira, de Lutero em 1521. Declarado herege, o imperador Carlos V, lembra que eram vários países, era um império, então quem comandava esse império era Carlos V. Decretou sua prisão, declarando criminoso quem o abrigasse. Então, além de ser considerado herege, além de ser excomungado, quem apoiasse ou ajudasse Lutero também ia preso e, se duvidasse, ia também para a fogueira. Foi tenso. Vamos lá. Porém, Frederico III, nobre alemão, abrigou Lutero por quase um ano no seu castelo, nas suas propriedades, escondeu. Então, o conflito que começara apenas como uma disputa teológica ganhou um forte significado político. Lembra lá no comecinho que a professora comentou com vocês que essa transformação mudou a sociedade tanto na área política como social? Aqui, ó. Vamos continuar? Lutero conquistou o apoio dos príncipes germânicos, que perceberam a oportunidade de tomar as terras da igreja. Lembra que a igreja era muito rica e tinha terras na Europa inteira? Então, e de seus inimigos. Esse desvencilhar da autoridade papal, lembra que o Papa mandava em todo mundo? Houve também uma grande adesão de camponeses, fazendo o luteranismo, olhe a palavrinha que a professora falou lá no começo da aula passada, crescer muito no norte da Europa. O que é o luteranismo, professora? É a doutrina de Martinho Lutero, que Martinho Lutero fundou com essa reforma, essa cisma protestante. Então, o que aconteceu? Os príncipes apoiaram ele exatamente por causa desse poder do Papa e das taxas. A Igreja Católica cobrava impostos altíssimos. Vamos lá? O nome protestante, lembra que a professora falou que ia explicar para vocês? Então, começou a ser usado em 1529, quando o imperador Carlos V, lembra do imperador lá que decretou a prisão? Então, que governava uma região que hoje faz parte da Alemanha, convocou os nobres da região para expor que Lutero seria excomungado e expulso do império. Ninguém queria um herege morando lá. Na disputa entre o Lutero e Carlos V, os nobres escolheram apoiar quem? O monge Lutero, protestando contra a declaração de Carlos V. A partir disso, a partir deste momento, então a reforma se tornou uma reforma protestante. Então, 1530, olha quanto tempo já passou com a publicação da Confissão de Augsburgo, que reunia as principais posições religiosas dos protestantes. O luteranismo foi institucionalizado e suas doutrinas complementadas nos anos seguintes, até a sua formação definitiva em 1580. Então, demorou de 1530 a 1580 para que os princípios da doutrina luterana fossem adaptadas, registradas, conversadas, né, através dos seus membros. Né? Nós vamos estudar bastante isso ainda. Vamos para uma atividade? Vamos lá? Qual o nome... Não, desculpe. Quando o nome protestante começou a ser usado para denominar os apoiadores de Lutero? Facinho, né, galerinha? Em 1520, quando a bula papal foi enviada para Lutero, que em protesto rasgou em praça pública? Em 1529, quando os nobres apoiaram Lutero contra Carlos V, que o declarou excomungado e expulso do império? Ou em 1521, quando Carlos V decretou a prisão de Lutero? Fácil essa, né? Rapidinho, a professora já volta para corrigir.
Então, vamos para a correção? Vamos lá. Olhe lá o que está certo. Em 1529, quando os nobres apoiaram Lutero contra Carlos V, que declarou excomungado e expulso do império. Essa foi fácil, né, galerinha? Vamos continuar? Princípios da doutrina luterana. Isso é muito importante, era bom vocês copiarem no caderno, ok? Depois não esqueçam, entrem no Classroom, lá tem os slides da professora, com todo o conteúdo da aula, dá tempo de vocês copiarem. E não esqueçam de marcar a presença também, combinado? Vamos lá. Primeiro, justificação pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa e não as suas boas obras que ela praticou. Na época, essas obras que Lutero quis dizer eram as obras materiais, né? As igrejas, os monastérios, as basílicas. Não era o dinheiro que você dava para a construção dessas obras que ia salvar você, e sim a sua fé. Sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Foi o que a professora falou. Lembra? Todo cristão tem direito de saber ler e entender as escrituras sagradas. Não precisar eternamente de um monge, um sacerdote, um papa para ler e transcrever isso para ele. Ou tentar explicar o que o latim dizia. Tinha que ser no seu idioma natal. A Bíblia, por meio da qual Deus se revelará, é a única fonte de verdade. Isso continuou na Igreja Católica, também a Bíblia é a única fonte de verdade. Isso ele manteve. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Na Igreja Católica são quantos, professora? 7. Aqui ele só ficou com os 2. E o batismo é depois de grande. Você apresenta a criança na igreja e mais tarde, quando ela crescer, ela resolve e aceita ser batizado. O que não acontece na Igreja Católica, que é batizado quando nasce. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. As imagens que nós vemos na Igreja Católica, dos santos e Nossa Senhora de Jesus Cristo, na Igreja Luterana não tem. Isso é muito importante, não esqueçam. É uma diferença que vocês vão ter que ver. Porque para eles a imagem não traz nada. Você tem que ter exatamente, não precisa desse intermediário da imagem para chegar a Deus. Tá? E qualquer membro da igreja pode se casar. Na Igreja Católica existe o celibato. Né? Os padres, os sacerdotes não podem se casar. Já na luterana já pode. Ó, este é o símbolo da Igreja Luterana. É a cruz preta no coração de Jesus, que significa o amor de Deus à humanidade, a misericórdia de amor pela humanidade. Olha, que legal esse mapa, que bacana. Ó, hoje, os luteranos pelo mundo. Olha só, que bacana, galerinha. Na América Latina, 1,100 milhões. América do Norte, 7,9 milhões. Europa, 37,100 milhões. Claro, foi lá que tudo começou, né? E ó, na Ásia também, ó lá, 8,4 milhões. Viu como o luteranismo se espalhou por todo mundo? Mas como isso aconteceu tão rápido? Aham, a professora vai explicar para vocês. Olha no Brasil. Olha só, aqui no Brasil a porcentagem é um pouco menor. Vocês vão perceber que aqui no sul do país, olha só, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a porcentagem é um pouco maior. Por quê? Por causa das colônias. Isso, os imigrantes alemães que vieram para cá, lembra? Vocês já estudaram isso. Então, eles vieram para o sul do Brasil. Por isso que aqui tem mais igreja luterana, existem mais luteranos. Mais uma atividade para vocês. Assinale com VOF, verdadeiro ou falso, os pontos da doutrina luterana. A professora acabou de explicar. Fácil essa também, hein? A fé em Deus é o que salva uma pessoa e não as obras que ela praticou. Nenhum cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Bíblia é a única fonte da verdade. O batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos. Fácil, hein, galerinha? Daqui a pouco a professora volta.
Então, galerinha, vamos para a correção? Olhe lá, que fácil, viu? A professora falou que era fácil? Olha lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, a fé que em Deus é o que salva uma pessoa e não as obras que ela praticou. O que Lutero comentava? Que o que salvava eram as obras que você fazia para o bem do seu próximo e não a obra material como a Igreja Católica cobrava. E a única falsa é: nenhum cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Não, né? Tanto que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Vamos continuar nossa aula? Mais uma atividade, olhe lá. Copie no caderno, bem bonito e caprichado, hein? As questões em seu caderno e depois responda observando as imagens no próximo slide. Vamos ver? Qual delas, das igrejas que vocês vão ver na fotografia, é a católica e qual é a protestante? Lembra das diferenças que a professora acabou de explicar? Facinho, hein? Como você chegou a essa conclusão? Com base no que você estudou, assinale 3 semelhanças entre a doutrina luterana e a católica. Essa é um pouquinho mais complicada, mas eu sei que vocês vão conseguir. Mais um minutinho.
Olá, vamos para a correção? Vamos lá. Qual das duas imagens é a Igreja Católica, qual é a protestante? Vamos lá, a da esquerda, católica, e a da direita, protestante. Como você chegou nessa conclusão? Vamos lá, a igreja da esquerda são vistos no altar e nas paredes imagens de Jesus e dos santos. Lembra das imagens? Os sacerdotes vestem-se de batina, o que indica que eles formam um corpo separado da sociedade, cuja função é servir e ser intermediário entre os fiéis e Deus. Lembra que Lutero avisava, queria que não tivesse intermediário entre Deus e os fiéis? Então, já à direita, vê-se o interior de uma igreja luterana. Em Blumenau, aqui no Brasil, Santa Catarina. Note as paredes, a ausência de imagens de santos e da Virgem Maria, cujo culto é banido nas denominações protestantes. Fácil, né, galerinha? Olha lá, vamos para outra? Quais são as semelhanças? Elas são cristãs. O que isso significa? Jesus Cristo, né? Seguem os princípios de Jesus Cristo. Baseiam-se na crença de um único Deus e tem a Bíblia como livro sagrado. Facinho também, né? Vamos continuar? Olha só, o que aconteceu, professora? Vamos falar de Johannes Gutenberg? Vamos lá. Lembra que a professora falou que tinha uma novidade para vocês? Então, quem foi ele e o que ele fez? Olha lá, foi a primeira tecnologia de impressão, a prensa, em larga escala utilizada. Gutenberg, há séculos atrás, teve uma ideia. Ele observou as prensas de vinho que exprimiam o suco de uva e buscou aperfeiçoá-la para servir de molde para a invenção da prensa. Ele morava numa região vinícola, então ele ficou observando como se fazia o vinho e teve uma ideia. Olha lá que bacana! Gutenberg inventou também o sistema de impressão com caracteres móveis de chumbo, que permitiam a impressão em grandes escalas de textos, surgindo a imprensa. A invenção espalhou-se rapidamente por toda a Europa, permitindo renascer o interesse pela aprendizagem e pelos clássicos da época do Renascimento. Lembra da cultura greco-romana? E então ajudou. Olha como era a prensa, olha que bacana. A professora trouxe um negócio bem legal para mostrar para vocês. Quer ver? Mais ou menos assim. Olha lá. Claro, aqui não tem as palavras certas, né? A professora fez, digamos assim, um modelinho para vocês. Aqui as letrinhas eram feitas de chumbo, eles colocavam numa prensa e essa prensa era colocada no papel. Daí o que acontecia? Poderiam ser feitas várias cópias ao mesmo tempo. Não mais aquela forma que era todo o manual escrita um a um. Bacana, né? Vamos continuar? Olha lá, ó. Olha que legal. A chamada Bíblia de Gutenberg, datada de 1455, é considerado o primeiro livro impresso. Olha que bacana, tá vendo, ó, que a professora mostrou? Isso era impresso. Aí eles conseguiram fazer várias cópias com mais rapidez do que um a um manualmente. A partir da prensa de tipos móveis de Gutenberg, o livro tornou-se uma forma de lazer, educação e informação para a sociedade, barateando o custo. Lembra que eram caríssimos os livros, porque eram feitos manuais, eram todos desenhados. Aqui já não, ficou bem mais barato. Aí era muito mais fácil você ter acesso a ele. No início do século XVI, os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg começaram a preocupar a igreja, que se deparou, olha só, com a popularização dos panfletos críticos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o que fez? Começou a imprimir esses panfletos e distribuir pela Europa toda. A reforma protestante atingiu a população letrada, os burgueses, os nobres, os príncipes da Alemanha, juntamente em virtude da circulação das teses e dos panfletos que estavam impressos. Olha lá, posteriormente, uma contribuição ainda maior de Lutero para a história da leitura estaria de mãos dadas com a imprensa de Gutenberg. A tradução da Bíblia do latim para o alemão. Ele foi o primeiro tradutor. Viu que bacana? A tradução feita por Lutero
potencializou ainda mais a disseminação da leitura e a proliferação do protestantismo na Europa, tornando esses dois fatos históricos correlacionados, a reforma e a imprensa. Por isso a imprensa foi muito importante nessa época, porque através dela é que o povo mais humilde, os camponeses e os príncipes tiveram acesso a essa leitura e às escrituras sagradas. Mais uma atividade, mas essa galerinha é muito fácil. Vamos lá? Copie a questão em seu caderno e depois responda. A. Teve severas críticas pela rigidez de seus dogmas, lembre, princípios, e pelo comportamento inadequado de alguns membros do clero. B. No início do século XVI, os efeitos provocados começaram a preocupar a igreja, que se deparou com a popularização dos panfletos críticos de... Facinho, né, galerinha? Vamos caprichar? Daqui a pouco a professora volta.
Então, vamos para a correção? Facinho, né, galerinha? Lembra que a prof falou? Olha lá, a Igreja Católica e os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg, né? Panfletos críticos de Martinho Lutero. Essa foi fácil, né, galerinha? Olhe lá. Nossa, professora, que imagem bonita. Quem é? Vamos ver? Presidente do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha e o Papa Francisco em 2017. Olha que bacana. O que isso quer dizer? Ó, o presidente está dando uma Bíblia para o Papa, né? E eles estão apertando a mão. Lembra que a professora comentou com vocês sobre tolerância? Então, é isso que está acontecendo agora. Na época, houve pouca tolerância. Depois da cisma protestante, que surgiram outras doutrinas, houve a falta de tolerância, como a professora falou, e eles perseguiam muito. Então, católicos perseguiam protestantes, protestantes perseguiam católicos, eles eram expulsos das suas terras, eram tomados os seus bens, até que tudo isso se reorganizasse, até que a visão de mundo, a tolerância, a misericórdia humana mudasse um pouquinho, demorou um pouquinho. Então, essa imagem é o que nós vamos deixar hoje de exemplo para vocês. Olhe lá. Lembra? É as mesmas considerações da aula passada. Aprendemos que a visão do homem perante a religião, o significado da sua fé está mudando. E, além disso, lembra? A tolerância religiosa será o grande desafio do homem moderno. Lembra que a professora falou? Vamos ter mais tolerância, não somente com a religião, mas também com todo tipo de raça, gênero e cor. Ok, galerinha? Espero vocês para a próxima aula sem falta. Até mais!